O Internacional trata de pontos importantes quanto ao seu futuro financeiro nessa segunda-feira à noite. Enquanto isso, o Mano Menezes tem o retorno de Gabriel Mercado, vê Moledo na academia e com dúvidas para quarta-feira e a base fazendo a sua vez nos treinos do CT do Parque Gigante. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e conversar um pouquinho, informar um pouco e também, por que não, aprender um pouquinho mais sobre o nosso clube. Essa segunda-feira que está movimentada nos bastidores, principalmente quanto ao futuro financeiro do Inter. Também tem o nosso Mano Menezes aí preparando o time do Internacional para enfrentar o Avenida nessa quarta-feira, buscando os primeiros 3 pontos, né, na competição, no gauchão, e também a gente tendo de falar sobre reforços. Tem algumas informações interessantes aqui vindas da Argentina, algumas coisas que a gente tem que, não sei se bem a palavra desmentir, mas a gente pode falar sobre tudo isso agora nesse conteúdo. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, vem junto, deixa teu like, compartilha e contribui muito aqui para os conteúdos do meu canal, beleza? Quero te pedir para tu entrar em KTO.com também, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet e botar um dinheirinho no bolso na conta do sueco. KTO.com é a grande parceira aqui do meu canal. A minha listinha básica aqui, tá? Tem no mínimo 3 assuntos importantes: reforços, mensalidades e o treino dessa manhã no CT do Parque Gigante. Treino aberto, treino a partir das 9 horas, reapresentação do Inter, né? Depois do empate em 2-2 diante do Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. Vamos lá, o treino tem algumas particularidades, tá? Gabriel Mercado ele já está em fase final da lesão na panturrilha, que deixou ele de fora, né, do jogo treino contra o São José, deixou ele de fora da estreia do Campeonato Gaúcho e está se credenciando para voltar lá no sábado contra o São Luís, porque nessa quarta-feira a tendência é 99% de certeza de que ele não vai estar apto para jogar ainda, tá? Então a gente tem que pegar e ficar de olho no outro zagueiro, o Rodrigo Moledo, porque o Rodrigo Moledo hoje fez um trabalho de academia muito para reabilitação, né? Depois do jogo agora em que ele foi titular, o Moledo que tem aquelas dores constantes, o Moledo que tem aquela dá para se dizer até mesmo uma idade um pouquinho mais avançada e aquele cuidado que a comissão técnica tem especificamente com esse jogador. A gente pode fazer basicamente o seguinte, ó, se o Moledo não jogar, Igor Gomes ou Mário Fernandes faz a dupla com o Vitão. E aí, de repente, algumas coisas podem mudar, né? Porque hoje o Vitão, por exemplo, está jogando do lado direito, o Moledo está jogando do lado esquerdo. Se o Igor Gomes, por exemplo, joga, se o Mário Fernandes, por exemplo, joga, podem jogar pelo lado direito e o Vitão voltar para a esquerda, como jogou pelo menos no início, no finalzinho ali do ano passado, né? No segundo semestre ali, quando foi a grande sensação com o Gabriel Mercado. Tem uma questão, tá? Tem uma questão importante. Assim como a base se faz muito presente no banco de reservas do Inter, hoje a gente teve mais algumas novidades, tá? Foram chamados o Everton e o Pedro Cauã, zagueiros, novidades, né, desde o Celer Diazes, e também o Lucas Farias e o Kaique, 2 meias, que também, para compor o grupo, foram chamados pelo Mano Menezes, então, para a gente poder também até dar uma olhada, né, observada, enquanto ainda não vem os reforços. Os reforços eu quero falar lá no finalzinho do vídeo, fica comigo, não sai daqui, tá? Agora eu quero falar com você sobre a mensalidade, porque assim, para a galera que está chegando aqui hoje, tá? O Inter está basicamente pedindo uma alteração nas mensalidades dos sócios. E aí, meu amigo, são 27% de aumento, por isso que vai provavelmente dar tumulto, vai dar ânimos exaltados nesse final de dia, nesse finalzinho ali de segunda-feira, 8 horas da noite, começa a sessão do Conselho Deliberativo e eu tenho alguns bastidores, tá? Porque o que acontece? Vamos lá. Tem 2 vertentes. Uma galera do Conselho Deliberativo está tentando fazer com que a reunião seja adiada, que pelo menos não a reunião seja adiada, a proposta de reajuste seja adiada. E aí possa ter mais tempo para haver debate entre os conselheiros e uma proposta melhor do que os 27%. Eu até vou botar aqui, ó, enquanto eu falo sobre isso, eu vou botar do lado aqui, ó,
os números de cada uma das mensalidades, como ficaria cada uma das mensalidades com esses 27%, tá? Eu, por exemplo, que sou o campeão do mundo, ficaria de 50 para 63 reais, tá? Só para ter uma ideia. Então, assim, vou deixar aqui, vamos falando. Ó, tem essa proposta, então, né, de ser tirada da pauta da reunião para que as coisas possam ser conversadas melhor, tá? E também tem uma outra proposta que seria encaminhada à mesa do Conselho para, então, o que acontecer? Ser um aumento escalonado. O que seria isso? Podemos chegar aos 27%, mas dividido, vamos supor, em 3 vezes. 9, 18, 27. Por exemplo, abre agora em abril 9%, aí em agosto mais 9% e dezembro mais 9%. Por exemplo, poderia. Tá? Mas os números corretos, né, da divisão eu não tenho. Mas que a proposta estaria na mesa ou estaria em debate, porque às 18h30 vai ter uma reunião antes da reunião quente do Conselho Deliberativo. Primeiro com o Conselho de Gestão. E eu não tenho certeza até se de repente não vão ser convidadas as principais lideranças dos movimentos políticos, tá? Porque às vezes acontece isso. Então, vai rolar muito papo ainda antes das 8 horas para definir essa questão aí das mensalidades, que a gestão diz, a partir desses 27%, vai dar um acréscimo de 20 milhões no orçamento do Inter. 20 milhões dá mais ou menos 1,6 para ganhar 1 milhão e 600 mensais, vamos dizer assim, se a gente fizer os 20 milhões dividido por 12, tá? Vale lembrar, isso não é acréscimo, isso já está no orçamento previsto e enviado pela gestão aos conselheiros, agora votado no final do ano passado. Vale deixar bem claro isso, não é acréscimo, é já manutenção, já é, vamos dizer, estimativa. Tem que ficar de olho nisso, tá? Em termos de reforços, tem algumas questões importantes que a gente tem que trabalhar aqui. Porque, olha só, desde a Argentina, tem páginas de Boca Juniors falando que o Internacional voltou a carga ao Benedetto. Que o Inter estaria novamente interessado no Benedetto e tentando tirá-lo do Boca Juniors, tá? Cara, assim, eu não tenho essa informação, tá? Eu não estou dizendo que os caras estão mentindo, mas eu só estou dizendo que eu não tenho essa informação. O que me passaram é que o Inter quer, de todo jeito, tentar o Borré. E o Inter está tentando contar com aportes, principalmente seus, também com investidores, se conseguir, ainda que o principal para investidores está na compra do Vitão e não na compra do Borré, ou de um camisa 9, tá? Então, nesse momento, o que eu sei é, não temos vontade de ter o Benedetto agora. Amanhã, sei lá, semana que vem, daqui a pouco a negativa do Borré, as coisas podem mudar. Mas nesse momento não haveria interesse do Internacional no Benedetto, tá? E assim, uma outra coisa, vai rolar uma polêmica ainda essa semana por conta do Baralhas. Porque o presidente Adson Batista, agora no final de semana, concedeu uma entrevista para as rádios e para as televisões de Goiânia, dizendo que os números que estão sendo apresentados aqui no Sul, quanto à compra do volante de 24 anos, são fake news. Esses números não estão corretos. Ou seja, neste momento, tem vários que já deram, tá? 4 milhões... $1 milhão, por exemplo, eu sabia que era $1 milhão, lá valia uma faixa de 5 milhões e meio de reais. Tá? Ele já está dizendo que não, isso é fake news, mas que depois que tiver assinado, que tiver tudo regularizado certinho, ele vai abrir o valor. Isso se daqui a pouco o Inter não abrir o valor por conta da polêmica que deu. Porque vale destacar, o Internacional comprou 60% dos direitos econômicos do Gabriel Baralhas. O Atlético ficou com 40%. Então, esse número que ainda é um pouco, vamos dizer assim, nebuloso, certamente vai aparecer ainda essa semana aqui, não só no meu canal, mas também, obviamente, abertamente pelas direções aí dos dois clubes, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, meu parceiro, e vou te pedir mais uma vez, te inscreve aí no canal, ativa a notificação, vem junto, deixa teu like e compartilha para o maior número de colorados, porque esses conteúdos toda manhã e finalzinho de tarde aparecem aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço! Tchau!